I want Aemond Targaryen. Como é bom voltar para casa depois de uma longa espera, e a nossa casa é a Casa do Dragão. Estamos de volta em definitivo em Westeros para acompanhar as peripécias sangrentas da família mais oriçada dos Sete Reinos. A emoção toma conta de mim? Por aqui vou logo avisando que sou Team Black, all hail Queen Rhaenyra, mas quem torce pelos verdes, ainda que só Deus saiba por quê, também é bem-vindo. Pra quem chegou agora, aqui o esquema é o seguinte: semanalmente eu faço recap de episódios de séries com comentários, nem sempre dos mais pertinentes, nem sempre de todas as cenas. Quando tem várias cenas assim, só pra encher linguiça a gente pula. E no final, uma análise mais geral de sentimentos. Um outro disclaimer é que eu não vou fazer muitas comparações de House of the Dragon com Fire and Blood, porque eu não lembro das coisas, e já tem anos e anos que eu fiz o sacrifício de ler esse livro. Sem mais delongas, vamos lá. Começamos com uma nova abertura, que agora conta com uma tapeçaria onde os bordados contam a história que estamos acompanhando. A música ainda é a mesma. Pelo trailer dessa segunda temporada, lá pelo primeiro trailer, eu já tinha percebido que eles estavam abraçando mais forte o imaginário do medievo. E tapeçarias contando coisas é muito Inglaterra na Idade Média. A conquista do Duque Normando William, de quem o Aegon Conquistador é o duplo, é retratada na famosa tapeçaria de Bayeux, por exemplo. Chegamos ao lugar mais esperado por muitos, o Gélido Norte, em Winterfell, com Cregan belíssimo Stark, narrando o sistema de escolha de homens para a muralha, e seleciona 1 em cada 10 da residência Stark, o que compreende todos os servos, agregados e cavaleiros, e também pessoas da família Stark, como parece ser o caso do rapazote que é escolhido nessa seleção que estamos vendo. Quem nos leva para o pátio de Winterfell é um corvo Sedex, que daqui a pouco vai fazer mais sentido. A caravana marcha em direção à muralha, e chegando lá, Cregan está contando isso para Jace Velaryon, e dá uma escorregada ao comentar sobre o dia que os Stark dobraram os joelhos para Aegon Conquistador, mas logo se recupera. Ali nessa conversa, eles aludem ao Pacto de Gelo e Fogo, mas Jace não sabe exatamente do que está falando, e Cregan, bem ao modo Stark de explicar as coisas sem explicar absolutamente nada, diz que a muralha está ali para deter a morte. Cregan promete que vai mandar 2.000 soldados veteranos, mas bem veteranos mesmo, os Lobos do Inverno, para lutar pela rainha. E os Stark lembram de suas promessas, mas o grosso de suas forças precisam permanecer no norte, esperando vocês sabem quem. Ameaça sobrenatural à parte, estava indo bem a conversa, até que a mensagem carregada pelo corvo que vimos entrar no castelo é entregue a Cregan, e ele, fora de cena, conta pra Jace da morte do seu irmão Lucerys. Nós vemos Rhaenys chegando em Dragonstone no lombo de Meleys, depois de patrulhar os céus contra ataques dos verdes, e dá de cara com Daemon impaciente, querendo atacar Porto Real, porque Rhaenyra foi sozinha para a Baía dos Naufrágios procurar o corpo de Lucerys. Ela dá um raspa em Daemon para ele aprender a respeitar a dor de Rhaenyra, afinal, como ele mesmo disse para o irmão, cada um vive o luto de uma forma. E lá na Baía dos Naufrágios, que é onde fica a Ponta Tempestade, Rhaenyra tá só o pó da capa, coitada, devastada pela morte de Lucerys e esperando para resgatar qualquer coisa do filho. Pescadores arrastam um pedaço da asa de Arrax e parece que um pedaço de roupa do príncipe também vem. Rhaenyra chora compulsivamente e Syrax ecoa a dor dilacerante da sua montadora. Corlys Velaryon também aparece nesse episódio só para apresentar um de seus bastardos, Ellis, e sabe que Corlys sabe, e Corlys sabe que Ellis sabe, mas como todo bom segredo de família rica, todo mundo finge que nada aconteceu. I want Aemond Targaryen. Em Porto Real, Aemond patrulha os céus no lombo da Senhora Veiga. Enquanto isso, Helena está nos seus aposentos bordando como uma senhora nobre que ela é, até que Aegon aparece perguntando pelo filho. Helena diz que está com medo dos ratos e bem ali já subiu o frio na espinha. E não é que a Santinha, a crente da Alicent, está tendo um caso tórrido com esse outro cara de pau, Sir Crispin, dois hipócritas. No Conselho Verde, um desarranjo total. É Otto jogando shade em Alicent, desconfiando que ela tá pegando Crispin. É criança brincando com a bola de sessão. E pra piorar, o Aegon querendo mandar o Aemond para as terras fluviais que ficam aqui na Baixada Maranhense. Na saída do pequeno conselho, Larry Creepy Strong aparece pra dizer que deu cabo de todas as pessoas que encontrou na Fortaleza Vermelha que eram
leais a Rhaenyra, que trocou toda a equipe de servas de Alicent por pessoas de sua confiança, o que não é nem um pouco reconfortante, e mais tarde ele também vai envenenar Aegon contra o avô e irmão do rei. Falando em Aegon, ele é um rapaz complexo, né? Ele não queria ser rei, e aí deram um trono pra ele, e aí eu achei que ele ia fazer misérias no trono, até porque ele chega com toda aquela extravagância na sala, com aqueles 2 arautos, que aquilo não faz o menor sentido. Quem viu meu vídeo passado sobre o último trailer, eu comentei que o arauto, ele fica na porta, parado, né? Fazendo os anúncios. O arauto não fica andando assim com as pessoas, não. Então eu esperava que ele fosse ser um canalha com os peticionários, mas ele ouviu com atenção e se compadeceu com a expropriação de bens e recursos do povo pela coroa. É Otto quem intervém para lembrar que o gado confiscado é para alimentar os dragões para que eles tenham forças para lutar na guerra. Só se salva mesmo a guilda de ferreiros, que vai receber adiantado pelos serviços, porque claro que a ameaça iminente de guerra encareceu o preço do ferro. Inclusive o ferreiro que peticiona é Hugh Hammer, um bastardo Targaryen, e eu não sei porque ele está do lado verde da trincheira nesse momento. O Eric Cargill encontra a missária White Worm como clandestina em um navio e a leva para Daemon, que a coloca numa cela após ouvir umas boas verdades dela. Aliás, o Daemon só ouviu boas verdades nesse episódio, inclusive ele ouviu boas verdades do Eric Cargill. A Rhaenyra finalmente chega em casa, tem um momento de cumplicidade com Daemon, e quando o conselho reporta sobre as demandas, ela diz apenas que quer Aemon Targaryen, o que Daemon não perde tempo em providenciar. Mais tarde, a família crema as roupas e outros pequenos pertences de Lucerys, porque não há corpo para os ritos fúnebres. Porto Real, Alicent vai até o septo acender velas pelos mortos da família, inclusive Lucerys. Aemond inventa de ter amizade com Crispin e eles fazem planos de guerra quando são interrompidos por Otto, que pede a Aemond que se controle. E aí, nesse inteirinho, o Daemon chega em King's Landing e, como ele chegou rápido assim e sem ser visto no dragão, só Deus sabe. Contacta um dos últimos remanescentes do seu tempo de comandante na Patrulha Dourada, que ele não chama de Blood, mas sabemos que esse é o nome. Daemon incube Blood e o caçador de ratos Cheese de matar Aemond na surdina. Quando questionado sobre o que fazer caso não encontrasse o príncipe, nós não sabemos o que Daemon responde, mas fica ali subtendido que ele diz um filho por um filho. Mas sai tudo tão errado, mas tão errado, que até agora não sai do meu juízo o som de Blood and Cheese rasgando o pequeno Jaehaerys. Ainda bem que foi apenas um som. Helena, que não faz mal a ninguém, ela é a única verde que todo mundo ama, não merecia isso de forma alguma. E também não merecia presenciar a mãe praticando atos libidinosos com Sir Crispin. Inclusive, o que custava a Alicent fechar a porta do quarto, né? They killed the boy. Eu gostei muito desse primeiro episódio, adorei a nova abertura, bem mais do que a anterior, justamente por conta da tapeçaria. A cena de Blood and Cheese foi absurda de nervoso, o comportamento atordoado da Helena deu um tom muito estranho pra essa cena, que no livro é mais comum, visceral, com ela gritando, e eles pedindo pra ela escolher entre os filhos, né? A forma como a cena foi feita na TV, ela é bem diferente, eu diria, do livro. Inclusive, a idade das crianças é diferente no livro, aqui na série as crianças são praticamente gêmeas, se é que não são gêmeas, mas no livro são, se eu não me engano, são 2 meninos com idades diferentes, né? Uma coisa que eu não gostei muito é que tiveram vários momentos jogados, né? Muitas cenas que passaram de uma pra outra, assim, num espirro. No geral, um 9, porque eu tô muito exigente. Eles me deram a tapeçaria na abertura, eu vou ficar muito exigente. Se você gostou desse vídeo, curte, compartilha com seus amigos. Não esquece de assinar o canal para que eu chegue nos primeiros 1000 inscritos, os sonhados primeiros 1000 inscritos. Deixa aí nos comentários o que é que você achou dessa volta de House of the Dragon, dessa tão esperada e tão demorada volta de Casa do Dragão. E depois eu volto com mais. Até!